A Jovem Pan, no primeiro Super Fórum de Varejo, e eu vou conversar agora com o Eduardo Terra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eduardo, como é que você vê o intercâmbio nesse fórum aqui de experiências que vêm do exterior na área de varejo para os supermercados, o quanto que isso pode beneficiar as relações comerciais e empresariais aqui no Brasil? Bom, eu vejo de forma absolutamente positiva e necessária, né? Hoje o varejo está cada vez mais global e a gente buscar as referências, seja nos Estados Unidos, na Europa e hoje principalmente na Ásia, na China, é fundamental para a gente entender um pouco para onde vão as lojas, o que está acontecendo com a mudança do consumidor e que estratégias e que formas de inovação os empresários deveriam buscar aqui no Brasil. Agora, essas mudanças que estão ocorrendo no exterior, elas são adaptáveis ao mercado brasileiro, porque o consumidor brasileiro tem suas particularidades e nós temos a nossa conjuntura econômica também, não é? Perfeito. Eu acho que esse é o exercício em eventos como esse, né, Denise? A gente saber traduzir, aterrissar aquilo que acontece na Amazon lá fora, no Alibaba lá fora e que nos pertence, né? Do que eles estão fazendo lá cabe no Brasil e fazer essas adaptações, seja os hábitos de consumo do brasileiro que são diferentes, seja a nossa realidade de infraestrutura e de economia. Agora, você pode falar em uma defasagem nessas tecnologias e mecanismos adotados aqui no Brasil, ou seria apenas incorporar inovações que deram certo lá fora, mas o varejo estaria bem situado hoje? Não, sim, temos uma defasagem. Esses 3 anos que a gente teve de uma crise econômica muito forte aceleraram essa defasagem. A gente retardou um pouco a nossa agenda de inovação. Agora, 2018, com todas as mudanças que a gente tem visto, tem colocado um acelerador importante. A gente tem visto tanto as grandes, as médias, inclusive as pequenas, retomarem de uma forma acelerada essa agenda de inovação. Então, acho que temos um caminho aí para buscar. Essa defasagem, ela existe, mas acho que é possível a gente correr atrás. A gente percebe entre os participantes aqui do fórum que há um discurso quase único, que eles não desistiram de investimentos por causa da crise econômica. Agora, você acha que esse investimento foi mais na ampliação da própria atividade do que na incorporação de novas tecnologias? Eu acho que tem um mix. Eu acho que, de fato, o setor de supermercados, por exemplo, esse ano, tem uma agenda, uma retomada de expansão das suas lojas recorde, né? Notícia que saiu essa semana, Carrefour e Pão de Açúcar, que são as duas principais redes, terão anos de investimento recorde. Isso vai também para o médio e, inclusive, para o pequeno. Então, tem uma agenda de investimento em expansão. Mas ela hoje não segue descolada de uma agenda de investimento em três outras coisas, né? Em melhoria da operação e dos processos, investimento em gente e em tecnologia. Então, eu acho que não adianta a gente buscar uma agenda de abrir novas lojas sem ter um modelo consistente do que seria uma loja do futuro, uma loja mais moderna, uma loja mais voltada para esse novo consumidor. E até que ponto o receio em relação às eleições e o próprio ritmo de recuperação da economia pode interferir nesse processo? Então, eu acho que a gente está num ambiente bastante mais positivo, né, projetando aí um crescimento econômico pelo menos de 3%. Eu acho que isso já está dado, isso é inercial. Eu acho que as eleições vão afetar mais o médio e longo prazo, né? Eu acho que se tudo correr como o mercado prevê, uma eleição sem sobressaltos, né, com seja quem for o candidato, que vença um candidato que tenha uma agenda de reformas, não de ruptura, eu acho que a gente engata, pelo menos por mais alguns anos, um ciclo virtuoso de crescimento e com aquilo que tem que ser feito no Brasil, que é investimento forte em infraestrutura, forte em reformas e a retomada da confiança não só do consumidor brasileiro, mas dos empresários brasileiros e dos investidores de fora. Eu acho que se a gente souber reunir esse conjunto de elementos, a gente entra num ciclo diferente do que a gente teve no passado, de expansão da economia, de crescimento das empresas, mas de uma maneira mais sustentável do que a gente teve no ciclo anterior.